E que é parte da nossa formação contemporânea. A gente está o tempo inteiro sendo bombardeado por uma indústria do entretenimento que vive dessa ideia de eurocentrismo, da ideia de que o branco é belo, o branco é o valioso, o branco é a verdade. E é a partir dessa história que toda a perspectiva do mundo deve ser montada. Vou contar aqui um caso trivial. Masterchef, acho que vários já viram Masterchef aqui. O que é o Masterchef? O Masterchef brasileiro, colombiano, argentino são jurados brancos, baseados numa cultura europeia de culinária, basicamente francesa, julgando os outros povos do mundo inteiro, e tem Masterchef no mundo inteiro. E não à toa existe essa imagem recorrente no México, o garoto de pele escura está sendo eliminado. No Brasil, a garota negra de pele escura está sendo eliminada. E assim vai. Na Colômbia também. Porque é a ideia de que você não teve o background para assimilar essa cultura culinária que é tão sofisticada e tão sutil, e que por mais que você dê ingredientes locais, a perspectiva a ser montada do que é válido como culinária vai ser a perspectiva europeia. E não à toa ganham normalmente jovens de classe média e brancos em todas as edições do mundo. Valeria um dia fazer uma cartografia e montar esse esquema, uma análise do Masterchef. Mas vê como é um discurso que ele passa batido, a gente vê. E as crianças vêm, inclusive tem Masterchef com criança, né? E vêm, e passam por essa reprodução e a gente não problematiza. Não problematiza isso. E isso não é uma formação do professor, é a formação da sociedade. Não à toa, o processo capitalista, a indústria do entretenimento é uma das maiores indústrias do mundo. Porque ela precisa reproduzir esses valores incessantemente. Se a gente for na TV, a gente eu fico aqui 1 hora, né? Porque eu gosto de TV, gosto da análise televisiva e como isso é reiterado em várias esferas. Vide a Xuxa, que comandou a geração um pouco mais anterior que a minha, um pouco mais, na verdade, jovem que a minha, que via a Xuxa dia de manhã, onde tinha umas paquitas que não podia nem ser morena. Tinha que ser loira para ser paquita. Nem dentro, para ser assistente dela, poderia ter. E quantas crianças negras não podem narrar essa insuficiente? Então, essa insuficiência em relação a esse padrão de beleza, né? Então, e aí tudo isso está armado em todo o contexto. E aí na escola a gente quer desfazer isso? Muito difícil, né? É preciso um processo. E aí eu acho que a posição de artista é exatamente a posição que nos... Pelo menos no meu caso, eu falo disso, não trabalho em escola, não trabalhei em escola, mas falo como artista, como é a posição de liberdade dessa ideia, não só do conteúdo, mas da forma como isso é proposto. Ou seja, como a gente cria as ferramentas de entendimento do mundo e como a gente entra dentro dessa micropolítica que cada um monta dentro da sua mente, dentro da sua subjetividade. Dani, eu vou pedir para passar o filme, aquela pasta 2, se puder, por favor. Porque aí a gente vai vendo, pelo menos, alguns trabalhos, né, que a gente está falando. Vou citar aqui, por exemplo, esse filme que a gente vai passar, vou passar algumas cenas, é o filme Zumbi Somos Nós, na Frente 3 de Fevereiro. Vários conhecem, estou me repetindo aqui, mas enfim, a gente tem que apresentar, sempre reapresentar esse trabalho. E ele passou nas TVs educativas do Brasil todo. E apresenta essa discussão sobre a questão racial no Brasil. Ele passou em várias emissoras, a gente lançou junto com o filme o livro e o álbum musical. Ou seja, aí você já começa a ideia do que é produzir conteúdo e o que é produzir forma, né? E como as duas coisas não estão desassociadas, elas estão implicadas uma na outra, e é assim que a gente consegue algum trabalho de alteração política. Dani, pode pular para uma faixa já do meio, assim? Isso. Tá. E um exemplo, junto com o filme, foi lançado o livro. A Secretaria de Cultura, quando no governo Haddad, pediu uma reedição do livro, que chama Zumbi Somos Nós, Cartografia do Racismo para o Jovem Urbano, para fazer para as escolas.
a gente fez a reedição, atualizou, colocou casos que não existiam na época, como o Amarildo, que é, digamos, um ponto de inflexão das UPPs, onde a falência da UPP está marcada no caso Amarildo, e vários outros, encarceramento em massa, ou várias outras temáticas que eu nem coloquei aqui, né, nessa abordagem inicial. E o livro, ele foi produzido, todo o conteúdo dele está produzido, e quando entra forças de direita conservadoras, bloqueia o livro. Simplesmente fala, não vai imprimir o livro. Aí eu precisaria ter um corpo jurídico para processar a secretaria, para começar o processo para poder colocar esse livro que nos foi prometido nas escolas. Então também como essas forças conservadoras, elas são ativas. Sim. E são forças que querem eliminar esse debate e trabalhar a partir dessa perspectiva eurocêntrica eternamente. E a escola é um espaço de disputa. Nesse momento assim, é um campo de guerra mesmo a escola, né? A gente está sentindo essa pressão dentro da escola, né? E uma espécie, o que eu tenho sentido visitando escolas é assim, o quão forte é a presença do autoritarismo nos espaços escolares atualmente, né? A gente tem visto isso, as escolas são gradeadas, as gestões estão sendo... Eu tive em escola que o diretor da escola era policial militar no interior de São Paulo. Então, essa escola aqui estava na mão de bandido, a gente resolveu esse problema, agora o diretor ele veio da polícia militar. Aí você fala, mas como? Então, quer dizer, muitas escolas elas estão adotando um sistema de gestão autoritário, né? A escola gradeada, os alunos não podem sair da sala, ou só podem sair da sala até o corredor. E aí vem aquela coisa da disciplina e do corpo disciplinado, né? Que a escola já tem essa tradição de botar todo mundo em fileira, todo mundo sentado, todo mundo preso na cadeira, né? Então, num momento de autoritarismo que você amplifica esse tipo de normas internas, né? A minha próxima questão para vocês é exatamente sobre o corpo, né? Como é que fica o corpo? Porque os jovens, os adolescentes, eles só pensam nisso, no corpo. Para eles, agora, essa geração, tudo se dá através do corpo, né? O interesse deles pela questão de gênero, de sexualidade, tudo isso é só um dos sintomas, porque, na verdade, eles querem falar através do corpo, eles se interessam por performance, por pintar o cabelo, arrumar o cabelo. O cabelo é um tema, assim, bíblico para essa juventude atualmente, né? Então, esse é um outro imenso abismo, né, que essa juventude está enfrentando. Então, eles têm esse interesse pelo corpo, a escola é cada dia mais autoritária. Então, a minha pergunta é exatamente assim, dentro da cultura africana, as culturas africanas e indígenas, sem querer reduzir demais, a gente sabe que existe esse valor pelo ritual, pelo corpo, pelo adorno, pelo agenciamento dos objetos, né, da música, a dança, enfim, a cultura e a transmissão do conhecimento se dá através de rito, né, muitas vezes, né, digamos. Então, a minha pergunta é sobre como levar essa ideia de passar o conhecimento, de produzir conhecimento não verbal, ensinar através de práticas não verbais na escola. É possível isso? Ou é utópico? Olha, então vou voltar um pouco atrás também, tentar chegar nessa sua nova questão. Eu não quero passar a impressão de que eu enfim, defendo o ensino de uma cultura sofisticadíssima, erudita, indígena, muito embora isso precisa ser reconhecido, né, a existência disso. E procurar, né, e almejar. Né? Mas acho que o fundamental é a produção de consciência crítica e política, de fato, a despeito da existência do material que tiver à nossa disposição. Né? Porque sem essa postura, a gente não consegue nem sequer lidar com o material mais básico, existente, quanto mais com o mais sofisticado. Né? E mais ainda, né, é justamente com essa postura que a gente lida com a falta ou os bloqueios dos potenciais materiais, como esse, né, sobre o qual o Daniel falava. Eu também escrevi um livro a pedido da editora Claro Enigma, que é um selo da Companhia das Letras. Era um livro para isso, né, para jovens meninos, meninas entre 10, 11, 12, 13 anos, assim,
com narrativas, traduções, versões de narrativas indígenas, chama Histórias Indígenas dos Tempos Antigos, e informações gerais, né? Supostamente para ser vendido, o livro não entrou em nenhuma lei, não entrou em nada, um livro ilustrado, não sei porquê, vende pouco, eu não faço ideia, não sei dizer exatamente porquê, mas enfim, tem gargalos, né? Então eu acho que o fundamental é isso, que a gente primeiro mude a posição para que as pessoas entendam, né, de maneira crítica e política esse problema, para que aos poucos, a partir daí, né, os conteúdos possam ser tratados, né? Mas talvez a questão do corpo seja uma maneira importante de entender por onde é que essa perspectiva crítica poderia entrar, né? Mais do que ficar falando sobre rituais, sobre, enfim, questões etnográficas, eu não vou fazer isso agora, mas isso está disponível aí sem número de informações, estudos, trabalhos, etc., né? Eu vou ressaltar uma coisa, né? Ou seja, para sociedades indígenas, de fato, o corpo ocupa um papel absolutamente fundamental, central, porque o monumento material não ocupa, por assim dizer, né? Essa monumentalização física que se dá através da construção de espaços de poder, sejam eles, enfim, dos mais diversos, estátuas no meio de uma praça ou um museu como o Museu do Amanhã, né? Esses museus, essa monumentalização física, esse colecionismo, e também, claro, isso tem a ver com os museus do consumo, os museus dos mais diversos tipos, né? Os monumentos dos mais diversos tipos. Essa lógica não existe para as sociedades indígenas, né? O que existe é a produção de um corpo magnífico, um corpo que seja capaz de, aos poucos, estabelecer alianças com os tais dos extra-humanos, né? Eu vou usar essa expressão em vez da expressão não humanos, porque ela pode soar equívoca com o que o Daniel dizia antes, né? A ideia de produzir um corpo belo, paramentado, que esse corpo efetivamente possa produzir uma condição melhor para a nossa existência, que é uma existência desolada, ruim, né? Tanto no momento da colonização quanto antes, né? As sociedades indígenas já tinham uma espécie de pessimismo metafísico, né? Então, é o contrário da nossa lógica. A nossa lógica implica em espalhar, né, monumentos, os mais diversos, como se isso nos garantisse alguma permanência, né? E alguma forma de controle, de poder, né? Essa situação de calamidade das escolas tem justamente a ver com isso, né? Ou seja, com, né, uma exacerbação dessa lógica do controle, da produção de espaços de controle, espaços, né, materiais de controle. Por que isso é importante? Porque a gente está lidando com sociedades que, como diz, enfim, de maneira muito sagaz a Débora Danovski e o Eduardo Vieira de Castro, no fim de um livro deles lá que se chama Há Mundo por Vir, né? A gente está lidando com sociedades que já tiveram seus mundos destruídos. Então, eles são sobreviventes de um genocídio, né? Elas não desapareceram, continuam existindo, mas elas têm a experiência do fim do mundo, né? E nós estamos começando a se aproximar de um colapso. Esse colapso já começou, o nosso mundo já acabou, né? Já vem acabando, ele não acabou, mas ele já vem acabando, né? O que você está falando é exatamente isso, né? Quando a gente vê que a educação colapsa, isso é um sinal de que efetivamente as coisas estão ficando muito complicadas, né? Então, por que não aprender com quem, né, com quem já tem essa expertise, né, digamos assim, do fim do mundo, e aprender alternativas que possam justamente trazer, né, uma lógica que, como eu insisto nesse contraste, que seja mais durável do que a nossa, né? Para que se aprenda como lidar com isso, o aprendizado do corpo é absolutamente fundamental. É ele que efetivamente traz a chave para que a gente possa inventar uma nova forma de existência. Isso é absolutamente utópico, é claro que isso é utópico, né? Mas, ao mesmo tempo, isso não é utópico, porque a utopia se referiria a algo que não existe, ou que existe num outro lugar, né? Num lugar não existente. Isso é real, essas formas de existência existem. Eu vivi num lugar assim durante, sei lá, 1 ano e meio, entendeu? Essas sociedades estão aí, as pessoas vivem dessa forma, né? Então não é utópico, talvez seja paratópico, né? Ou seja, é um lugar que existe ao lado do nosso, né? E a gente precisa estender esses lugares que existem ao lado dos nossos para cá. É claro que também tem uma questão importante nisso, e se eles não quiserem, né? Vocês destruíram tudo, agora vocês querem que a gente ajude, né?
tá louco, eu tô fora. Eles têm todo o direito disso, se vira aí, né? Que eu acho que inclusive talvez aconteça. Né? É bom estar preparado. Mas de toda forma, eu acho que as soluções estão dadas, né? Elas estão aí. Né? Algumas soluções, é claro que a gente vai ter que inventar as nossas, né? Mas eu tenho, de fato, sim, enfim, eu acho que realmente o corpo é uma das grandes estratégias, né? Um dos grandes pontos de estratégia, de resistência para a produção de um outro político. Né? Você falou das escolas, mas a gente está discutindo isso aqui, mas foi justamente das escolas que veio, né, uma das manifestações, que são muito mais do que manifestações, mas das mobilizações sociais mais poderosas que o Brasil já viu, né, que enfim, são os movimentos secundaristas, né, que são uma espécie de devir nomádico, para usar um jargão, né, filosófico, ou seja, são formas são estratégias de desterritorialização, né, de produção de corpos que não se enquadram nessa lógica dos corpos, né, obedientes. E uma estratégia que se fez através da aliança, da criatividade, da ironia, né, enfim, de tudo que é da produção, né, expressiva, de tudo aquilo que é mais, né, digno, por assim dizer. Então, ou seja, as coisas estão no ar, né, a gente pode falar numa distopia e numa paratopia, talvez, mais do que numa utopia. Né? Ainda bem que a gente tem, né, recursos para lidar, de fato, com esses bloqueios que agora, por enquanto, estão mais fortes. Né? Bem, ter sido comentários sobre a ideia do corpo. Tem um amigo que trabalha com cinema e ele é produtor de longa-metragem e ele um dia me falou, olha, quando a gente procura uma alocação de presídio e não encontra, a gente vai numa escola pública. A gente filma numa escola pública. Por quê? Porque a escola pública tem um monte de grades, ela é toda cercada e toda feita para condicionar esse corpo, para controlar esse corpo, para discipliná-lo, e em grande parte da tarefa que eu tive na escola era conseguir ficar sentado durante 4 ou 5 horas por dia. E é um pouco esse exercício que todos nós aqui já estamos acostumados, disciplinados, estamos aqui falando, sei lá, quanto tempo, e vamos continuar falando e todo mundo sentado. Ou seja, a gente prepara o corpo para isso. A Sueli Ronick fala desse corpo recalcado, esse corpo que passou por todos esses traumas da colonização, né? Escravidão, extermínio indígena, perseguição religiosa, ditadura, que faz parte dessa sequência toda, e essa ideia de que esse corpo ele deve ser recusado, deve ser disciplinado, e que grande parte do exercício disso está na produção do conhecimento. Uma produção que é basicamente oral, como eu estou aqui, a gente está aqui falando, não está escrito aí também, vale a pena a parte das definições. Basicamente racional, elaborando a ideia de pensamento, onde o corpo teria uma ação secundária, e em várias culturas até o gesticular, como eu estou fazendo, é tomado como sendo um elemento negativo, porque você não está pensando demais, você está gesticulando, está tentando falar com as mãos. E é claro que dentro da arte, a gente vai encontrar perspectivas para reelaborar esse corpo recalcado. E aí tem perspectivas que dão a volta, como o corpo hiperexcitado da performance. Um corpo que, ao querer se descondicionar, se torna mais centro ainda desse condicionamento, mas um condicionamento no sentido de espetáculo, no sentido de se tornar um corpo a ser exercitado exaustivamente e ele ser o palco de todo o conflito. O que não é a forma como a gente, da Frente 3 de Fevereiro, e nem eu como artista acredito. Na atuação, o corpo, a presença e esse processo de superação desse corpo recalcado, ele não está tanto na performatização desse corpo, no sentido de gestos e gestos poéticos, mas sim na ideia da presença desse corpo atravessando bolhas sociais. E isso talvez seja o mais revolucionário. Isso que as escolas ocupadas têm, isso que os rolezinhos têm. Cabe aqui um parênteses, contar, por exemplo, o primeiro trabalho que eu fiz sobre rolezinho.
Bea, fui convidado aqui para o Rio de Janeiro para pensar dentro de um festival de performance, uma performance. Propus trabalhar a partir dessa memória do Arrastão de 1996. E propus para a curadoria, eu quero fazer um gesto muito simples. São 10 garotos negros, sem camisa, jovens, andando em Ipanema. A curadora me escreveu, me ligou de madrugada. Isso vai causar pânico, pare tudo, a gente vai tirar todo o patrocínio. Você não pode fazer essa ação. Tá proibido, se você fizer, você vai fazer sozinho, sem nenhum tipo de aval da instituição. Aí o meu gesto, foi o único que sobrava, foi, então tá, eu vou fazer só com loiros, pode? E ela, pode, aí com loiros pode. E o catálogo é isso, essa descrição entre 10 jovens negros não podem andar em Ipanema sem camisa e 10 loiros podem andar em Ipanema juntos sem camisa. Quer dizer, essa ideia do performar o corpo, ele está nesse caráter da multidão, né? É pelo menos como a gente pensa. Eu vou pedir, inclusive, para a Dani passar uma parte, a gente aproveitar um pouco nossa capacidade corporal também para ver e ouvir essa ideia de uma cultura afro-brasileira que aciona esse corpo e também que performa o corpo como multidão. Dani, se você puder passar esse capítulo, só esse capítulo e aumentar o som. Pular esse capítulo. Pula mais uma vez, por favor. Aí. Aí a gente vai ver um pouco desse exercitar do corpo performando em multidão. Ele é rei dos ares, mas o seu nome é São Jerônimo. Mas ele vem pelo roubo do Levi, mas o seu nome é Xangô Levi. Ele é o Levi, Xangô Levi. Ele é o Levi, Xangô. Ele é o Levi, Xangô Levi. Ele é rei dos ares. Vamos ali checar o cabeça. Nome é São Jerônimo, mas ele vem pelo roubo. Mas o seu nome é Xangô Levi. Ele é o Levi, Xangô Levi. Ele é o Levi, ele é o Levi. Ele é rei dos ares, mas o seu nome é São Jerônimo. Mas ele vem pelo roubo do Levi. Mas o seu nome é Xangô Levi. Ele é o Levi. Vamos ali chegar, ô cabeça. Da Rede Globo, porque tinha toda a intenção de ser uma guerrilha midiática, de conseguir entrar dentro da transmissão
televisiva. E é um pouco esse exercício do performar no sentido do corpo, mas não do corpo como esse corpo centralizador da performance de arte contemporânea, como a gente vê reiterado várias vezes. Entender um pouco essa outra dinâmica do corpo, o corpo que é uma presença social, e sendo presença social é revolucionário, dependendo do seu contexto é revolucionário. Podemos baixar, Dani. Olhando aqui o nosso volume, tempo, acho que ainda dá tempo só para mais uma pergunta, assim, vamos tentar ser um pouco mais rápido. Que seria exatamente essa questão que a gente acabou já falando sobre multiculturalismo, mas eu queria falar sobre interculturalidade. Acho que o conceito é um pouco diferente, né? Então, e também puxar a ideia de aculturação, né? Primeiro, diretamente para o Pedro, essa questão da educação para indígenas, né? Que a gente viveu nos anos 90 algumas experiências muito legais no Brasil, né? De pessoas que estavam trabalhando com os indígenas para fazer uma educação indígena, material a partir da cultura, etc. E hoje em dia as notícias que eu tenho, pode ser que eu esteja desinformada, mas é que o MEC entrou pesado, por exemplo, no Xingu, levando a escola padrão brasileira, né, para algumas aldeias. Então, assim, gostaria que você comentasse isso, quanto isso, como lidar com isso, né, e o quanto isso transforma, né, a sociedade indígena. E também, puxando um pouco aqui para o Daniel, lembrar essas questões que acontecem também aqui na nossa escola, que a gente sabe que de jovens que são perseguidos e que sofrem preconceito na escola por serem de religiões de matrizes africanas e acabam, inclusive, abandonando a escola, né? Depois não aparece no índice de evasão que foi por causa disso que evadiu, né? Mas a gente sabe que isso acontece, né? Então, como pensar uma escola que seja realmente intercultural? Eu digo nesse sentido, não de mostrar o colorido, né, como vocês definiram, mas de transmitir a ideia de que existem culturas dominantes, existem culturas dominadas, e como lidar com isso coletivamente, de um jeito que produza não só conhecimento, mas que produza uma ação contra o preconceito, né? Que eu acho que no fim, essa educação cidadã, que é uma coisa que era um valor que para a gente parecia tão consolidado, agora está muito ameaçado, né? Então a gente fica muito aflito com isso, e por isso puxar esse assunto, para encerrar. Bom, eu não sou especialista exatamente em educação escolar indígena, então é mais um relato pessoal, assim, né? Eu também trabalhei em escola, né? Trabalhava na escola dos Maru quando eu morava lá, e sempre achei tudo meio fracassado. Inclusive, enfim, tem várias iniciativas interessantes de ONGs, dos próprios índios, né? Que tentam produzir materiais diferenciados, né? Um currículo que seja um currículo mais intercultural, diferenciado, etc, etc. Mas eu sempre sentia que a coisa estava no lugar errado, provavelmente, e talvez sobretudo por causa dos corpos, da disposição dos corpos, né? Como se já não houvesse uma escola lá, né? Sempre existiu uma escola, né? As casas comunais, as chamadas malocas, são escolas, né? Tudo é escola, né? Mas eu acho que, por outro lado, essas escolas, né, essas escolas que se introduzem lá com o processo colonial continuado, tem um papel fundamental, que é justamente o de expandir uma consciência crítica colaborativa, por assim dizer. Ou seja, eles precisam efetivamente estudar o nosso sistema político, entender como funcionam as nossas instituições e o nosso jogo político, para que eles possam desenvolver uma consciência crítica capaz de lidar com os desafios atuais, né? Então, a escola precisa ser repensada, mas eu acho que ela cumpre esse papel fundamental, que é muitas vezes reconhecidos por eles mesmos como um papel de diplomacia, por assim dizer, né? Um ponto de contato com o exterior, um ponto de diplomacia, às vezes parecido, que ativa, né, formas de relação que são parecidas com as formas xamânicas de relação com o outro, né? Com a caça, com a guerra, né? Enfim, a escola tem um sentido com o inimigo, né? A escola é um modo de ativar uma relação com o inimigo, né?
de lidar com esse inimigo poderoso, né? Então, eu acho que talvez essa comparação que eu fiz seja até interessante para a gente lidar com esse problema da aculturação, né? Eu não gosto dessa noção, né, de aculturação, eu não acho que isso funciona bem, porque justamente ela pressupõe a ideia de uma cultura fossilizada, engessada, né? Cultura é sempre tradução, sempre transformação, sempre contágio, né? Sempre implicação mútua, e as sociedades indígenas sempre souberam fazer isso, né? Então, de certa forma, a escola não é um sinal da aculturação progressiva das sociedades indígenas, mas mais um implemento político e intelectual, né, em jogo para sociedades que já tiveram vários outros implementos trazidos de outras sociedades, de outros povos poderosos, como, sei lá, os incas que existiam, né, por aí, né, próximos da Amazônia antes da chegada dos brancos, né? Então, eu diria que isso ainda assim não elimina o fato de que essas sociedades, assim como as nossas, estão vivendo um estado de calamidade profundo, né? E isso não é uma questão de aculturação, é uma questão de dominação, de destruição mesmo. O termo é esse. As sociedades indígenas estão aculturadas, elas não estão aculturadas, elas estão dominadas, elas estão destruídas. Esse é o outro ponto. Elas não têm condições, né, de existência dignas, né? Os Yanomami continuam lá assolados pelos garimpos, né? Já estavam há muito tempo, continuam. Então é isso, né? Ou seja, garantir a possibilidade de que aqueles corpos, né, nos mais diversos sentidos dos corpos, possam continuar a existir, né, da maneira como eles bem entenderem, né? Então isso é muito distinto da questão da aculturação que vicia, né, a nossa compreensão desses outros mundos, né? Então, acho que essa, enfim, é uma questão complexa, né? Ele estava, o Daniel, passando aquele vídeo de um show, né, com uma senhora cantando, né? Eu fico pensando quantos de nós somos efetivamente capazes de entender o que aquela pessoa estava cantando. Para quem ela estava cantando? Aquilo é um show de música afro-brasileira. Isso é muito redutor, né? O que efetivamente estava acontecendo ali? Era um canto para Xangô. Quem é Xangô? O que é Xangô? O que significa produzir um canto para Xangô naquele momento? As pessoas sabem o que efetivamente é Xangô. Xangô é um orixá, o que é isso, né? Então, eu acho que essa forma de conhecimento precisa efetivamente ser detalhada. A gente precisa entrar no detalhamento dessas outras formas presentes e contínuas de conhecimento para talvez algum dia poder entender por que a aculturação é um falso problema, né? Uau! É coisa, né? Eu também não trabalho em escola e o desafio proposto não é esse, no meu caso, a partir da minha perspectiva e trajetória, né? Eu vou pedir para a Dani passar a pasta número 3, que tem o livro 3, que tem o livro do Zumbi Somos Nós, que é essa parte. A forma de pensar a partir a partir do coletivo tem a ver com a ideia de uma autoeducação, ou seja, como em uma certa coletividade ou uma rede conseguimos produzir uma reflexão a partir dessas urgências e inquietações que nos movem. Então é um desafio diferente da escola, numa escala diferente, mas que mantém talvez uma ideia que pode ser assimilada, uma perspectiva que eu acho que pode ajudar, que é pensar a escola como intervenção e a intervenção como uma escola. Essa ideia de uma contaminação de um projeto político para o ensino, que ele é um projeto político de intervenção. Tamanha essa dominação ao processo de resposta a isso, é um processo também de intervenção, um processo de ruptura com essas bases estruturantes. E nesse sentido, talvez o maior exercício que a gente tenha isso dentro do grupo seja produzir tanto o livro como o filme, e aí no caso não é um show, na verdade é um audiovisual, é uma peça audiovisual, é meio que um filme ao vivo, né? Que a gente viu um fragmento. Produzir isso de forma horizontal, com 21 integrantes. Como que você faz um livro com 21 pessoas?
todas podendo decidir sobre o andamento disso, sem a verticalidade. Como você produz um filme, mais complexo ainda. Como produzir um filme que tem a camada da música, da edição, da captação, de todo o discurso narrativo com 21 pessoas. E aí, para isso, tem todo um desenvolvimento metodológico mesmo para isso. Que, na verdade, não precisaria ser esse termo metodológico, carrega já com uma coisa fixa, né? Parece que a gente já está falando de método, que é outra das prisões da nossa forma de pensar e do conhecimento. Seria mais a invenção de um caminho. É preciso inventar caminhos para conseguir produzir horizontalmente. E aí esses caminhos têm vários dispositivos para que isso aconteça. E acho que nesse exercício a gente termina colaborando com esse pensamento sobre educação. Numa perspectiva assim, de educação nômade. Não estar num lugar fixo e ter a tarefa de todo ano com tantos professores, com conteúdo didático X, Y, mas sim produzir o ponto de fuga disso, né? Como, por exemplo, um livro como esse, que ele tem um caráter didático, ele tem um caráter, tanto é que foi convidado, né, para integrar as escolas em São Paulo, mas que ele propõe uma outra forma de se apresentar, um outro conteúdo, e uma outra gênese, uma criação feita de uma outra forma, não como uma editora que contrata professores para escrever um livro didático, e sim um grupo que trabalha a partir de uma motivação, e dessa motivação produz horizontalmente esses produtos culturais. Assim como também o álbum musical, outra dinâmica complexa de produzir com 21 pessoas que não tocam todos, né? Metade do grupo é de música, a outra metade não é. Como que eles podem colaborar? Como que eles podem também agir dentro desse processo criativo? Eu acho que a perspectiva que a gente oferece é um pouco nessa linha. Escola como intervenção, intervenção como escola. Que é uma perspectiva de cooperação também, né? Esse desafio de trabalhar junto, fazer junto, né? Produzir. Isso, se a gente levasse esse tipo de modelo para a escola, né? De produção de conhecimento em coletivos, é que seria interessante, né? E que as escolas ocupadas exercitaram. Então, eu queria fazer um comentário sobre a questão das escolas ocupadas. Sem dúvida nenhuma, eu concordo também, Pedro, que foi a coisa mais importante que aconteceu ano passado, aqui no meio de tudo isso, que houve essa ocupação, né? Que ela não só, ela foi uma nova forma também de atuação política, né? Porque eles inventaram um jeito de atuar politicamente e que não era representativo, né? Isso que eu acho que foi a grande novidade. Que não se tratava de dizer, olha, esse daqui é o diretor do Grêmio e ele vai falar por nós. Que eles faziam o tempo todo, eles faziam um discurso coletivo, múltiplo, né? Eles se colocavam cada um com o seu discurso, ou então eu fui em alguns debates que tinham representações deles, daí eles iam lá, olha, eu vou ler coisas que 10 colegas me falaram, para eu ler aqui. Então, no mínimo, o cara estava lá representando 10, era o mínimo que ele aceitava, né, de representatividade. Nunca falar pelo outro, né, mas falar o que o outro quer dizer. Então, acho que eles ousaram muito, né, nessas formas, né, de fazer um movimento. E foram radicalmente oprimidos, né, pela polícia, apanharam, né, foi uma opressão assim, muito grande, pelo tamanho do inimigo, né, eram jovens, quer dizer, uma coisa foi muito triste para a nação assistir aqueles jovens serem tão violentados mesmo, né, pela polícia. Então, eu acho que a gente está vivendo um processo meio digestório agora dessa violência, sabe? Isso teve um revertério nas escolas, né? E eu temo muito, porque eu acho que a coisa mais interessante desse movimento foi exatamente admitir a diversidade, né? Cada escola era uma escola com um movimento, não se pretendeu fazer uma coisa que tivesse uma unificação, né? E eu acho que isso é a resposta à política pública, né? A essa unificação da política pública, que é sempre homogeneizar as diferenças, né? E a escola os jovens vieram conhecer essa resposta da diversidade, que foi emocionante demais, né, ver isso. Não soubemos aproveitar ainda acho que precisa de alguém começar a pensar isso, deixa o rolezinho para lá agora e já põe a ocupação na frente. Posso fazer um comentário?
comentário sobre isso. Acho que um paralelo interessante, quando a gente vai trabalhar com sociedades indígenas, a gente, de cara, fazer pesquisas de longa duração, percebe que a gente precisa perder essa pretensão de que a gente vai colocar os problemas para eles. Né? São eles que colocam os problemas, eles é que trazem as questões. A gente ouve e cria um espaço de mediação, de tradução dessas questões. Né? Aí entra a nossa interferência. Né? Eu acho que e isso acaba por criar uma abertura do nosso campo de conhecimento, porque a gente permite, né, uma entrada de outras formas de conhecimento que estão aí soterradas. Né? Essa coisa dos secundaristas, eu acho que uma metodologia similar poderia ser usada. As soluções estão ali, elas já existem. Né? Eles trouxeram essas soluções. Não sei se foi, talvez tenha sido uma das coisas mais importantes que aconteceram na história da educação do Brasil, não só no ano passado. Né? Eles não foram reprimidos só pela polícia. A estrutura educacional inteira silenciou. Porque se a estrutura educacional tivesse percebido, né, eu acho que talvez em alguns segmentos ela percebeu, que ela precisava aprender com quem ela supostamente acha que ensina, quando na verdade o que ela faz é muito mais controlar e esquecer do que qualquer outra coisa, né? Essa estrutura educacional teria conseguido se aproveitar muito mais de uma chance de ouro que estava sendo dada ali. Até então, né, a gente pensava, a população brasileira, os jovens do Brasil estão completamente amortecidos, não estão nem aí para nada, para a escola. De repente a gente viu tudo aquilo acontecer, e eles dizendo com a maior firmeza e a maior doçura ao mesmo tempo o que é que efetivamente implica em estudar e aprender. Então eu acho que é isso que precisa ser feito. Quando eu morava em aldeia, acho que o que eu efetivamente aprendi foi como se aprende, não foi o conteúdo. Eu aprendi qual é a posição na qual você tem que se colocar para poder aprender. Né? Eu acho que talvez o que os secundaristas tenham ensinado e continuem a ensinar é isso. Isso não é uma coisa que se silencia rapidamente. É verdade, eles faziam listas das coisas que eles queriam, né? Eles sabiam exatamente o que eles queriam. E achei engraçado, uma vez eles fizeram, eu estava presente numa lista que eles diziam que eles queriam computadores mais jovens do que eles. Puxa vida, e é engraçado que é a coisa da escola pública também, né? Queremos projetos transdisciplinares, interdisciplinares, que são coisas que a gente sabe que acontecem na escola privada. As escolas privadas, muitas delas têm projetos interdisciplinares. Por que não tem na escola pública, né? Então tem assim, umas demandas que são tão simples de serem respondidas, né? Algumas, tudo bem, eram mais complexas, mas algumas era assim, uma questão de ouvir e resolver de uma forma mais rápida. E essa ideia clara, exatamente, de que a gente pensava sobre os jovens de uma maneira alienante, eu acho que é uma sequência mesmo de politizações do corpo, da multidão desses jovens, que vem do rolezinho e que se politiza de uma maneira bem mais clara a partir das ocupas das escolas, mas é uma potência que estava lá semeada já, e já estava nesse processo de trabalhar em rede e de movimento, de uma política de enxame, de uma política de multidão. E essa ideia de que essa semente, essa multidão carrega já essa semente revolucionária, e a gente fica tentando encontrar aqui entre nós qual é a perspectiva a ser colocada, e exatamente, isso daí já está com eles. O que a gente precisa é inverter esse jogo de forças, dar a eles a voz, dar a eles a capacidade de também gerir essas escolas. E aí tem tudo a ver com esse exercício de horizontalidade, de produzir horizontalidades. Essa batalha de produzir horizontalidades dentro da escola. Você trabalha na escola, tem um diretor, tem um diretor, tem um subdiretor, tem lá o professor, e todo o departamento, e tudo isso vertical, é um caminho de apagamento, é um caminho exatamente de você deixar essa voz que nasce soterrada. Paulo Freire fala dessa horizontalidade. E a gente abre para as perguntas. Por isso que é um grande vilão para a direita, Paulo Freire, né? Vai lá. Já abrindo as colocações. Só isso. Exato. Freire tem uma coisa já muito que aqui no Brasil não se usa. Exato.
grande parte dessas coisas que eu falei sobre caminhos de horizontalidade, a gente fazia um caminho longo de aconselhamento, de orientação com a filha do Paulo Freire, por Fátima Freire, que leva a um outro lugar os ensinamentos do pai, a ideia, né, a ideia de pensar a educação, mas tinha essa proximidade, que era exatamente beber nessa fonte de onde essa discussão da horizontalidade está feita na educação. Então, é mais um dos pontos de como tudo isso é um processo de autoeducação. E tem muito a ver com o que ele falou, de que é como eu falar para aprender, né? Que é uma coisa do igual, né? Posso fazer um comentário sobre essa questão do igual que você disse? Eu não acho que é igual, é diferente. Tem gente que sabe mais e tem gente que sabe menos. A gente precisa reconhecer isso. A questão é que espaço a gente cria para que os conhecimentos desiguais possam circular sem que eles impliquem dinâmicas de dominação. É diferente. Porque senão a gente cai numa né? Igual você disse ser no mesmo plano. Isso, no mesmo plano. No mesmo plano. Mas o que é saber Mesmo mais? patamar. Né? Ter mais experiência, talvez, no mínimo. Então, mas talvez na minha relação, né, com o indígena eu saiba menos. Então, eu acho que mais... O técnico de som sabe mais do que evitar isso, né? Alguém sabe. Tem que desligar e não passar. Então, eu acho que, eu concordo que não tem a ver com uma relação de igual, né? A gente tem que estar o tempo todo se havendo com as diferenças, né? Mas eu acho também que quando a gente fala alguém sabe mais do que o outro, a gente também tem que pensar que ponto de vista que a gente está dizendo que sabe mais, né? Então se eu parto do saber mais, né, do conhecimento ocidental, então, na relação com o indígena, ou com indígena também, né? Porque pode ter alguns que também sabem mais do que eu, enfim. Mas eu acho que é uma questão a se pensar, né? E aí eu acho que também não é horizontalidade, talvez lateralidade, né? De estar ao lado, porque horizontalidade remete a essa noção de igual, né? Então, a lateralização, sim, né? Somos diferentes, estamos lado a lado e podemos pensar como é que os nossos conhecimentos se atravessam e a gente possa construir coletivos, né? Mais inventivos, enfim. Então, aí parou esse. Peraí, ela tá abrindo lá. Foi? Acho que foi. Esse daqui. Então, essa coisa da horizontalidade em oposição a uma verticalidade. Aí a gente começa um debate mesmo, né, gente? Porque tem que ter exatamente posições diferentes, mas eu penso que esse termo, ele tem uma procedência exatamente para romper com essa ideia de verticalidade que norteia toda a nossa vida. Espaços de trabalho, espaços públicos, tudo a partir de autoridade, verticalidade. Então, como a gente pode pensar uma horizontalidade em que essas forças intensivas, elas nos atravessam e digamos que elas fazem uma coleta dessa capacidade crítica em cada um. E aí essa capacidade crítica em relação, por exemplo, a produzir um álbum musical e ter músicos para você dialogar, muito complicado, porque o músico sabe tocar. Você tem uma ideia do que você quer fazer, mas ele sabe executar, né? Então ele tem um conhecimento muito distinto, mas se esse conhecimento ele encerra e deslegitima o outro, aí essa horizontalidade, aí voltou a ter uma verticalidade. Essa horizontalidade seria uma forma de visualizar grupalmente, coletivamente, a gente visualizar o que é essa movimentação dessa força crítica, dessa força que está em mim, que não sei tocar, mas que atravessa e pode estar, de alguma maneira, contaminando também esse que está ao meu lado, que pode também, enfim, que tem outros conhecimentos. Mas eu acho que de alguma forma é uma posição, digamos, de criar um modelo visual de uma política, né? De um exercício político.
que existem alguns autores que vão discutir, né, que não é nem a verticalidade nem a horizontalidade, mas é a transversalidade. Né? Então, tem isso, tem. A verticalidade é sempre esse modelo hierárquico, né? E às vezes também lidar só com os iguais, a gente não produz interferência nesse sistema. Então, quem não é músico, né, poder dizer o que é que se quer, né, do saber do músico, que transversaliza também aquilo que talvez ele, enquanto músico, não poderia atingir aquilo que você, enquanto cineasta, né, poderia estar pensando assim, no seu objeto. Né? É mais nesse sentido. Tem uma pessoa lá em cima para perguntar. Alô. Boa tarde. Eu sou Alexandre. Trabalho na UFRJ com formação de professores na área de arte e educação. A minha questão vai dentro de uma colocação que a BA situou, né, que é o chão da escola, né, e também o que é uma preocupação do MAR, uma exposição que me marcou muito aqui há pouco tempo, que foi as escolas que são gaiolas e as escolas que são asas. Título muito bacana, lembrando Rubem Alves, né? E, então, a minha preocupação é mais com esse foco aqui, né? Lembrando até a própria temática aqui do evento, né? Aproximação entre arte e ciência, né? Educação e arte, né? Educação e criação, né? Eu acho que, por uma série de razões, a gente tem um certo distanciamento um pouco artificial entre essas duas áreas, né? Não só a arte e ciência, mas também arte e educação e arte. Eu acho que é um distanciamento que me parece artificial em determinados momentos. Eu acho que o modernismo falava de uma possibilidade de uma educação através da arte. Pós-modernismo trouxe um encantamento enorme, né, em termos de especialização do conhecimento, mas também um esgarçamento dessa especialização, né, dessa utopia, né, quando a gente, na educação hoje, está pensando, buscando propostas de caráter mais holístico. Né? Então, eu acho que a gente, é só uma pergunta assim, que eu gostaria de fazer para os dois. Né? Eu acho que dentro dos educadores, de uma maneira geral, tem um ressentimento muito grande, não só dos educadores, mas até às vezes até dos próprios alunos, né? Por essas chamadas questões da educação, questões dos estudantes. Tem um ressentimento muito grande, né? Lembrando aqui a fala do colega, né? A gente pode lembrar do Darcy Ribeiro como antropólogo, né? Como uma das pessoas, um dos intelectuais brasileiros, que foi que mais inovou contemporaneamente em educação, pensando no Rio de Janeiro, pensando em diversidade, pensando em novos saberes e novas articulações com a proposta dos CIEPs. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve um movimento, há pouco tempo atrás, em relação à aldeia Maracanã, onde pessoas, né, como o próprio Eduardo Viveiro de Castro se posicionaram, né, mas muitas pessoas se silenciaram, né, da chamada intelectualidade artística, cultural, acadêmica. Né? Muitas pessoas silenciaram naquele momento em que os ativistas da aldeia Maracanã pensavam numa outra forma do Museu do Índio. Aí, para concluir, pensar, aí que vem a pergunta, né? Como é que a gente pode aproximar mais arte e educação? Eu acho que a minha preocupação é a mesma da BA. Como é que a gente pode fazer essa aproximação? E fazendo essa troca, fazendo esse olhar holístico, porque não é necessário que você seja da área de educação para pensar essa troca, essa proximidade, né? Essa troca intercultural entre arte e educação. Né? Eu acho que cada intelectual, cada artista, né, cada líder comunitário,
cineasta pode fazer ou pode tentar propor essa aproximação para que não haja ampliação desse círculo vicioso de ressentimento, né? Não, isso é uma questão do estudante, da escola pública, é uma questão do professor. Agora, só um parêntese muito importante. Eu gostei muito ali quando você trouxe aqueles tópicos, né? A distopia, né? Aquelas distopias, né? Eu só faria eu vou me atrever aqui, eu faria mais 2 acréscimos. Pensando o ensino da arte, que no Brasil ele é tão desqualificado pelo governo. No Rio de Janeiro a gente está tendo aí a tentativa há alguns anos de acabar com a disciplina arte nas escolas. Eu acho que isso é muito grave. Nem a ditadura militar, né, a chamada ditadura cívico-militar, né, no auge da década de 70, mas é claro que por também um motivo ideológico. Ela trouxe arte para o currículo, mas também com pretensões de cercear, né, a arte na escola num período de extrema ditadura e de censura. Ok, mas a gente está vendo um momento agora, esse movimento de cerceamento de acesso aos estudantes, de uma educação estética, né, de uma educação visual, de um olhar intercultural, e que é base da nossa sociedade. Porque é uma grande contradição a gente ter um país tão rico, interculturalmente, né, no teatro, na música, no cinema, e ao mesmo tempo ter um ensino da arte tão cerceado pelas políticas públicas do governo federal, né, a gente está vendo agora o movimento da reforma aí do Temer, e também do governo estadual aqui do Rio de Janeiro. Então, eu acho que a gente tem que, todos nós, não só arte educadores, educação, mas artistas, intelectuais, tentarmos uma aproximação, uma troca maior para que esses ressentimentos possam ser superados e a gente possa ter, de fato, uma educação que todos nós queremos, progressista. Bem, não à toa o Temer, logo depois do golpe, ele propõe retirar o corpo, né, a educação física, arte e filosofia. Quer dizer, 3 campos do que a gente está aqui conversando reiteradamente. Filosofia como esgarçamento, a invenção de conceitos que podem criar novos mundos, anunciar novos mundos. A arte como o próprio delírio desse novo mundo, o próprio devir desse novo mundo, e o corpo recalcado, mais recalcado ainda, porque fique na classe, né? Mas pensando assim, eu vou pegar de toda a colocação, a pergunta como a arte pode colaborar a isso, né? Aí eu lembro aqui um dos coletivos que foi o que eu tive com uma colega do Pedro, Joana Zatz, pessoal de outros coletivos que meio que formou um supra-coletivo, chamava Política do Impossível, e trabalhava com dimensão de educação. Mas o nome já apontava, o que a gente está olhando é a partir da perspectiva da arte, não é de uma política factível, e sim de uma política impossível. Ou seja, queremos esse impossível, queremos enxergar, vislumbrar esse horizonte do impossível. E aí, isso implica quase que num gesto, né, poético de esticar ao máximo o que a gente entende como educação, como autoeducação, enfim. E nessa perspectiva, eu acho que o que a arte pode, essa aproximação, é o próprio fazer artístico. Quando esse trabalho se propõe de maneira transversal, e para existir transversalidade tem que existir horizontalidade, porque se tiver um campo inalcançável, você não alcança essa transversalidade, ele propõe essa transversalidade fazendo trabalho editorial, trabalho na TV, ou seja, não está dentro da galeria, não está dentro de um museu, está na TV o trabalho, está editorial, qualquer um pode baixar esse livro. Também o álbum musical qualquer um pode baixar, ou seja, uma forma de trazer uma dimensão educativa através da música. Esses temas que estão sendo debatidos no livro, no documentário, também através da música, ou seja, é o próprio fazer artístico que é essa contaminação. E aí essa aproximação ela já existe, ela já está entre nós, e vide a potência que o movimento hip hop teve nas periferias. O movimento hip hop, ele
ele trouxe um processo de conscientização política único na história do Brasil e na história do mundo. Porque é uma ideia periférica que está em toda parte, está em Paris, está em São Paulo, está em Nova York, está em Medellín, está em toda parte. Essa ideia de que a arte, a própria prática dela, essa prática que é não conservadora, e sim uma prática que busca esse anúncio de um outro mundo, ela é transformadora e eu acredito nisso, por isso que eu faço isso até hoje, né? E eu acho que isso não está necessariamente nessa aproximação física da escola, isso já nos atravessa, ela já é transversal. Então, eu não sei, você colocou muitas questões muito importantes. Eu fico pensando o que seria exatamente arte, né? Como é que você relaciona arte e educação, mas qual arte? Que ensinar as pessoas a interpretar a pintura impressionista, né? Van Gogh, de novo não, né? Também, mas não só, né? Levar crianças para o museu, essa coisa toda, essa reificação da arte, esse valor da alta arte, da alta cultura, que sem dúvida é fundamental por um lado, não pela maneira como isso foi produzido como valor, mas pela experiência, pelo conhecimento que antes dessa produção isso traz, né? É um lado, talvez, menos importante dessa história toda, né? Para mim, o que mais tem me interessado do que se convencionou chamar de arte é muito mais uma forma de produzir relações do que qualquer outra coisa, né? Ou seja, a arte é uma capacidade de conectar pessoas e ações e transformações para produzir novos estados possíveis, novos mundos possíveis ou coisas do gênero, né? De certa forma, a antropologia também faz isso, né? A antropologia está aqui no lugar da ciência, um lugar um tanto esquisito. Para mim, a antropologia não é exatamente uma ciência, mas enfim, ela é uma forma de produzir relações, né? E de mediar, né, mundos, né? Então, como levar isso para a escola? Eu não sei se tem toda uma metáfora de movimento por trás disso que a gente está dizendo, que você falou, né? Eu não sei se trata de levar para a escola uma coisa que supostamente não estaria na escola, né? A gente aprendeu, mais uma vez, com o movimento secundarista, que essas formas expressivas estão ali. Para mim, uma das imagens mais bonitas que eu vi nos últimos tempos é aquela carteira alada, né? Isso é arte, isso não é arte? Não estou preocupado com isso. Sinceramente, isso não me preocupa, né? O fato é que aquela imagem de uma carteira alada me movimenta a minha capacidade de ação, movimenta a minha ação desejante, movimenta a minha crítica, movimenta a minha indignação também, entende? Então, isso já estava ali, isso apareceu a partir do momento em que aquela forma de ação criativa, por assim dizer, pôde se expressar, né? Então, talvez a questão seja muito mais aprender a lidar com os espaços que já existem e deixar com que esses espaços possam respirar, né, e existir, do que qualquer outra coisa, do que ficar trazendo a alta cultura ou levando gente que supostamente precisa, como num Masterchef generalizado, em algum momento aprender, entendeu? A discutir Giacometti, entendeu? Eu não acho que a questão não é essa, né? Então, isso vale para as diversas formas de conhecimento que nos rodeiam, das quais nós somos ainda habitados, né? Não só também as dos povos indígenas, a dos universos afro-brasileiros e tantas outras, né? Eu acho que talvez agora o que se possa fazer, e isso é uma coisa que sempre se pode fazer em momentos difíceis, né, como esse nosso, é estimular a produção de conexões e de relações de alianças entre pessoas e imaginários, né? Isso se faz com pouco dinheiro, com poucos recursos, né? E tem uma potência gigantesca. Oi. Bom, primeiro eu queria dizer que eu estou muito feliz de ouvir vocês, agradecer. Foi realmente muito estimulante toda essa conversa que está sendo. Eu queria... Essa discussão está em torno, talvez, de um ponto que é onde se dá
o conhecimento e você pode fazer a pergunta de outra maneira. Onde está o domínio do poder? Onde é que ele ocorre? Eu gostei muito do começo da fala do Pedro, no sentido de quando ele fala da diversidade de línguas, e que isso implica uma diversidade enorme de mundos, de visões, de mundos distintos. Por quê? Porque uma língua ela implica um sistema de linguagem. Um sistema de linguagem implica um sistema de conhecimento e de construção de mundo. Então, o ponto que nós, em torno do qual talvez nós estejamos, onde orbita a educação, onde orbita a arte, e talvez a ciência também, é como democratizar, como se apropriar dos meios de construção de linguagem. Quando se aproxima a questão da arte e da ciência, agora na sua última fala, talvez seja em torno disso, na realidade, que transcorre o poder. Quer dizer, o poder se apropria dos meios de construção do mundo, no sentido de que esse mundo é construído a partir de um campo de linguagem, ou de campos de linguagem. E esse campo imposto através de um sistema educacional, um sistema cultural, um sistema qualquer que seja ele, constrói, decorre daí um mundo específico. Então, o interessante da arte, quando a arte é interessante, é exatamente que ela abre uma porta, no sentido de que você possa, até individualmente, como pessoa, se apropriar de um sistema, de um instrumental de construção de linguagem, de construção de mundo, e a ciência também. Né? Então eu pergunto para vocês, a linguagem, não a língua, né? Mas o aparato de linguagem não seria esse campo onde a arte, na realidade, se estrutura e onde ela toca a ciência também, e onde a educação, na realidade, deveria se deter, e não nos conteúdos ou na forma que foi a discussão que se esboçou aqui, mas no próprio instrumental do pensamento, né? Que é o instrumental da linguagem. Ou eu estou errado? Essa é uma questão complexa, né? Depende do que se entende por linguagem, começa por aí, né? Eu não acho que, bom, talvez se você entender a linguagem como uma capacidade computacional, né, cognitiva, universal, né, que produz línguas distintas, né? Ela não é a única forma de produção de conhecimento, é uma das, né? Talvez seja a mais central em um certo nível, mas existem outras maneiras de produzir conhecimento, né? Através da afetividade, por exemplo, né? Ou do corpo, mas qual corpo? Um corpo codificado, um corpo transformado em linguagem, né? De fato, sim, o corpo também pode ser tudo isso, né? Mas o corpo pode ultrapassar a própria linguagem, né? Então, acho que se de fato a linguagem serve como um polo, né, aglutinador, né, ela também serve justamente para produzir coisas que ultrapassem ela, né? Que a gente está lidando com formas de conhecimento que tratam justamente disso, né? Sociedades indígenas têm uma língua, cada uma tem uma língua, cada língua produz uma forma de conhecimento, cada conhecimento produz um mundo, etc. Mas o que efetivamente se faz nesse mundo é muito mais do que a linguagem pode fazer, né? E o que se faz são coisas que a gente não consegue entender, né? A gente reduz isso a categorias tais como mito, né? Crença, xamanismo, ritual, coisas do gênero, né? Então, é difícil de dizer, porque o nosso jogo todo aqui, ele tem a ver com dispositivos de controle. Você falou, onde que está o poder, né? Você começou sua fala com, depois você não continuou com isso, né? Mas eu já pensei em te responder, bom, o poder está onde ele sempre teve, né? Na mão dos poderosos. Mas o que acontece é que as formas de resistência políticas de educação que a gente tem visto e artísticas são formas de resistência que lutam contra esse dispositivo de poder, que lutam através da linguagem, né?
a carteira com a carteira alada é um signo, né? É uma forma de transformação de um signo de controle em um signo de produção de um signo de liberdade. Isso é uma operação linguística, né? Então, nesse nosso mundo, nas disputas de poder do nosso mundo, são as operações linguísticas que efetivamente funcionam, porque elas desterritorializam códigos previstos e produzem outros códigos potencialmente subversivos. Essa é a estratégia clássica, né? Sei lá, por exemplo, como é que se chama isso? Aquela pichação que não é um grafite. Não, das máscaras com frases, tem muito em Buenos Aires, né? Dos stencil, né? Enfim, Maio de 68, tudo isso são produções, né, de linguagem, né? Agora, é interessante que os povos indígenas conseguiram resistir, né, a um processo, talvez um dos maiores processos, né, de genocídio, não exatamente ou apenas através da linguagem. Eles resistiram de outras maneiras. Resistiram porque eles produzem corpos que são capazes de se conectar com outras formas de agência, né? E a gente vai ter que começar a aprender a produzir esses corpos na hora que o nosso mundo começar a colapsar, né? Não sei, na hora que soltar a placa lá da Antártida, que vai soltar, enfim, aí eu já estou começando a produzir derivando um pouco do catastrofismo, né? Mas enfim, eu acho que existem outras maneiras de se produzir conhecimento e interferência política que não só através da linguagem, né? Embora a linguagem seja central. Deixa eu... Então, pensando a partir também dessa dinâmica do poder, onde está esse poder de legitimação? Está com os poderosos? Tá, mas os poderosos trocam. A América é um bom exemplo disso historicamente. Esses poderosos trocam, mas a instituição permanece. E aí talvez a instituição seja a casca estrutural dessa legitimação que de fato se mantém, que de fato é durável. E aí essa legitimação do conhecimento, ela tem a ver, por exemplo, com a instituição ciência. E como se legitima dentro dessa instituição essa linguagem do saber, essa forma do saber se estruturar, ser verbalizado, ser colocado em bibliotecas. E aí talvez essa seja a principal prisão. Não é tanto o conteúdo, nem tanto os atores, os agentes políticos desse conteúdo. Mas enquanto a gente não transforma essa estrutura, que é metodológica, afinal, né, e parece ser um detalhe a ideia de método, mas é fundamental na estruturação das instituições, dessa repetição, ter a ideia de que um método deve ser respeitado. E se ele deve ser respeitado, ele silencia outras vozes e dá vazão a certas vozes e a perpetuação de certos discursos. E aí é o campo que me interessa da arte. E aí eu não acho que a arte é a mesma coisa que ciência, nem a arte está num campo que a gente possa dizer, tanto faz ser ou não ser. Acho que sim, eu acho que em certa forma não me preocupo se o que eu estou produzindo ou se o que certas produções representam, se é arte ou não, mas que ela move micropoliticamente pequenas revoluções dentro dessas instituições, dessas linguagens, que ela oferece, afinal, o exercício de não entrar dentro desse jogo da metodologia, desse jogo da estruturação em que a instituição prega e propaga. É a ideia de que a arte ela pode ser, digamos, a intervenção dentro desse campo. E por isso, quando a gente faz aqui a nossa exposição Zona de Poesia Árida, a gente fez questão de colocar aqui na exposição que a gente fez aqui sobre coletivos de São Paulo, fez questão de pensar intervenção institucional, ou seja, intervenção na narrativa do museu, como ele se estrutura, quais são os discursos e a forma que ele guia esse visitante para ler as instituições, ler o acervo, e como essa casca pode ser alterada, como a gente pode modificar, mesmo que seja apenas arranhando essa superfície, mas que a gente possa exercitar essa capacidade de transformar esse campo institucional. Transformar não, porque é uma grande pretensão, mas criar atritos com esse campo institucional. E não à toa, na minha trajetória, eu crio uma editora, onde esses livros
chama Invisíveis Produções, vocês podem procurar na internet, os livros estão para download. Não à toa a ideia de ter uma editora, porque é também uma forma de uma intervenção editorial, da gente conseguir contar uma história de uma outra perspectiva, com uma outra linguagem e defender. Isso é conhecimento, isso é uma produção de conhecimento. Só que uma gênese diferente, uma gênese de outro lugar. E para isso a gente tem que inventar esse espaço praticamente, tem que criar o espaço para que isso ocorra. Desculpa. Só comentar rapidamente, vou passar a palavra. Mas o problema é que a palavra linguagem pode ser entendida de N maneiras, mas, não sei, posso tomar uma definição do Lacan, por exemplo, que diz que o inconsciente se estrutura como uma linguagem, ou seja, a partir de uma cadeia de significantes. Você fez uma descrição da função, ou do papel da antropologia, da arte, no sentido de exatamente criar relações. Então, é nesse sentido que talvez há um paralelismo com uma definição de linguagem que é um instrumental de construção de visão de mundo, né? Que eu não sei se há algo fora disso, quer dizer, se é possível pensar fora disso, fora do inconsciente, fora de uma estrutura de linguagem. Então, nesse sentido, é que a arte é uma porta possível, e a ciência pode ser também, exatamente como você fala, como uma intervenção num aparato estruturado de opressão. Então, quer dizer, não adianta você me dizer que o poder está na mão dos poderosos. Isso a gente sabe. A gente tem que saber o que é que está na mão dos poderosos para impedir que as pessoas reajam. E como tirar isso da mão deles. Está na mão deles, todo mundo sabe. Desde que foi para a escola, pelo menos. Eu acho que não está só na mão dos poderosos, está na gente também, né? Está inculcado na nossa subjetividade, né? E isso talvez a escola não ensine bem, né? Ou como fazer para que esse complexo colonial, né, que está inculcado na nossa subjetividade seja desarmado. Isso eu, pelo menos, não aprendi exatamente na escola, aprendi de outras maneiras, né? Que implicam em fazer com que a gente tenha que, né, seguir determinados deveres, determinadas formas específicas de comportar, isso. Acho que essa questão do complexo colonial é fundamental para entender isso, né? Quando a gente vive, eu tenho, enfim, falado em outros lugares, falado fora do Brasil, e quando você vai falar fora do Brasil, sendo brasileiro, você sempre parte do princípio de que você está devendo, que você está fazendo alguma coisa errada, ou que você não fala bem inglês ou francês, ou que as suas ideias não são exatamente originais. Sempre tem algum incômodo que faz parte desse complexo colonial inculcado, né, que você precisa lidar com para efetivamente poder fazer o que você está ali para fazer, né? E eu acho que a gente reproduz isso de diversas maneiras, o tipo de construção de desejo, como se a gente nunca estivesse exatamente no lugar em que a gente precisaria ou deveria estar, porque o nosso modelo desejante é sempre externo àquilo que a gente pode efetivamente produzir ou fazer, né? Essa é uma estrutura de poder. A estrutura de poder é difusa. Os poderosos estão lá onde eles estão, mas eles não fazem simplesmente isso, né? Eles replicam algo que, na verdade, não são nem eles que replicam, nós replicamos essa própria imagem, né? Através de diversos atos, que são atos linguísticos, né, no sentido estruturalista do termo, basilar, né, de Lacan e de tantos outros, ou seja, de emissão de determinados signos que produzem determinados afetos, né? Então, como é que a gente... não dá para... Enfim, eu estava falando de uma outra coisa extra ou paralinguística, mas essa é uma outra discussão que eu acho que talvez não dê para fazer aqui, nesse momento. Mas a questão é como é que a gente reconfigura esses signos, que são signos de poder, que produzem determinadas subjetividades, né? Especificamente no momento, né, vale isso recorrer ao argumento que tem sido usado pela Sueli Ronick, né, em que a produção de signos subversivos que foi feita pela geração dos anos 70, né, pela contracultura, pelo tropicalismo, etc., se transformou em publicidade. Então, a publicidade contemporânea brasileira é premiada porque ela consegue transformar em signo de consumo a irreverência
né, semiológica generalizada. Então ela tem um instrumento ainda mais potente para produzir subjetividades colonizadas, passivas, na medida em que ela sabe lidar com, né, a irreverência a seu favor. Vivo, Oi, né, esses nomes de marcas de telefone que são um exemplo prototípico disso, não é mais Companhia Telefônica Nacional, é Vivo, né? Então você adere àquilo de uma maneira irreversível e a gente não está, nós aqui presentes nesse espaço, não estamos nem, de forma alguma ilesos, né, com toda a nossa capacidade crítica, etc. Agora, como desmobilizar isso? Essa é uma tarefa cotidiana, uma tarefa complexa, uma tarefa clínica, uma tarefa antropológica, uma tarefa artística. Então, eu acho que, nesse sentido, essas áreas todas terminam por se unir, porque existe uma necessidade comum, né, um dilema comum, um problema comum que precisa ser lidado. Né, e a gente ainda está, então, de certa forma, continuando, né, com a sua questão, a gente vive num certo inferno linguístico, a gente não saiu desse inferno linguístico. Né? A questão é como saber lidar com esse inferno linguístico. Né? Essa questão, de fato, assim, a posição do antropólogo é interessante porque a gente consegue perceber que existem outros infernos, né? Estou falando de mundos antes, mas existem outros mundos que também produzem seus outros infernos. Né? Não se trata aqui de idealizar os mundos indígenas como se eles tivessem soluções para tudo, né? Mas eles também têm outros dilemas, né? E esses dilemas ensinam a aprender algo sobre esses dilemas, nos ensina a ver os nossos próprios dilemas em perspectiva e entender um pouco melhor as potenciais, né, saídas para isso. Enfim, só um comentário estendido do que você disse, não tenho nenhuma pretensão de responder. Né? Dani, eu queria só pedir para colocar aquela última imagem, aquela última foto, só para mostrar um pouco do que eu estou falando que é intervenção institucional aqui, que eu citei aqui na última fala, para a gente ver um pouco o que é essa perspectiva de usar um pouco esse recurso poético, gesto micropolítico para tentar agitar e criar fricções com a instituição. Espera aí que ela está colocando. Então, quando a gente coloca, Dani, enquanto ela coloca aí na tela toda, mas quando a gente coloca essa pergunta, onde estão os negros no museu, ressoa de várias formas. Onde estão os negros na história da arte? Na Praça Mauá, exatamente. A gentrificação, processo de gentrificação, onde estão os negros? As ocupações, Zumbi dos Palmares tinha. Quem se reconhece como negro? E também a ideia, onde estão os negros dentro do todo o staff do museu, todos os profissionais do museu. Foi uma das palavras que... Sumiu. Foi uma das conversas que eu tive com o Paulo Reckenhoff, da época diretor. Ele falou, não, o museu trabalha bastante com a questão da negritude e tal. E aí eu fiz essa pergunta, na diretoria, todo mundo ali reunido, Clarice estava lá. Mas onde estão os negros? Porque aqui não tá, né? Então é um pouco essa ideia de como fazer ressoar um pouco essas estratégicas que tem a ver com esse mundo cognitivo, né? Se a gente alimenta todo o sistema capitalista, e aí é um exemplo claro de não saber onde estão os poderosos, né? O sistema é um sistema financeiro, cognitivo, totalmente imaterial, se alimenta dos nossos desejos, das nossas próprias angústias. Vide tudo que eu apresentei aí no começo, vide antidepressivos, vide a ideia das redes sociais. O que são as redes sociais? São grandes organismos que se alimentam das nossas imagens, dos nossos depoimentos e que, por sua vez, vão fornecer a outros esse mesmo alimento para ser uma grande cadeia de publicidade, né, vendendo anúncios para várias empresas. Então, como a gente age dentro desse mundo cognitivo? Aí a arte talvez seja um elemento fundamental, por isso que a publicidade a todo momento flerta e tenta entender esses processos de captação, né, de cooptação. E aí um pouco da tarefa que nos coloca é pensar como o fazer artístico também pode ser um instrumento para revelar esses processos
que nós mesmos estamos acostumados desse capitalismo cognitivo, de se alimentar dessas questões, se alimentar da nossa subjetividade. Como a gente pode também inquietar essas instituições através dos mesmos recursos. Afinal, o que é essa bandeira gigante, senão um grande outdoor, né? Mas com um outro ponto de vista, uma outra gênese, uma outra potência da interrogação. Boa tarde. Eu sou a Márcia, sou de São Paulo e não consegui pegar aqui desde o início porque eu não sabia que tinha hoje essa programação, mas assim que eu vi, eu achei que eu tinha que estar aqui hoje. Cheguei, já tinha começado, né? Eu queria compartilhar um pouco do que a gente teve a oportunidade de vivenciar no período de 2014 a 2016 na Prefeitura Municipal de São Paulo, na rede pública. Eu sou da Rede Pública de Educação de São Paulo, né? E trabalhei naquele período na divisão de ensino fundamental da Secretaria de Educação. Bom, é uma rede que tem 550 escolas de ensino fundamental, né? Então acho que existiam muitos São Paulos dentro de São Paulo também. E a gente tinha um núcleo, né, de ações voltadas para educação, para as relações étnico-raciais, né? E nesse núcleo foram pensadas muitas ações considerando, né, as culturas indígenas, né, africana e afro-brasileira, e os imigrantes que estão muito presentes também nas escolas municipais. E aí a gente dialogava, né, no sentido do receio de que também essa forma de discutir e de formar, levar as ações de formação para as regiões, ficasse só em ações pontuais, né, dentro da escola e não viesse a ser refletido dentro do currículo, um pouco isso que vocês estão colocando, né, nesse diálogo. E daí a gente entendeu que era preciso elaborar uma escrita de documento que não fosse de alguém contratado, né, para fazer especificamente, mas que fosse um movimento de escrita, de reorientação curricular de alguma maneira, com as condições que a gente tinha, né, para fazer, e que colocasse os professores em movimento, né, para discutir isso, porque nos 8 anos que a gente teve da gestão anterior, entendia-se que formação era feita com coordenadores pedagógicos e diretores e que eles, por sua vez, eram os multiplicadores lá na escola e dentro de uma perspectiva da avaliação externa, de gestão de resultados, de língua portuguesa e matemática, né? E a gente quis abrir um questionamento sobre isso, né, e começar por discutir qual a função social da escola, que em geral vem uma resposta meio pronta, né, que é o espaço onde as pessoas têm acesso ao conhecimento historicamente construído pela humanidade. A gente passou a perguntar, mas qual humanidade, né, porque é sempre um recorte. E nesse processo, então, ele funcionou ao mesmo tempo. A gente tinha pelo menos um assessor por componente curricular, e de arte a gente entendeu que era preciso ter 4 e não 1, porque até então a gente identificava que era pensado, ensino de arte era pensado em termos de artes visuais, né, especificamente, e que precisava também começar a mexer um pouco mais, movimentar um pouco mais, inclusive, né, o que é a presença da arte na escola também. Então, a gente pensou em teatro, dança, música e artes visuais, mas também queria compartilhar com vocês que esse processo ele foi bastante tenso, né, na discussão toda, tanto dentro da própria Secretaria Municipal de Educação, onde a gente convivia com um segmento que mantinha a ideia das provas e das discussões numa vertente, e nós que partimos para problematizar, né, muito especificamente pautado na pluralidade cultural e na contemporaneidade, quais são os problemas que a gente enfrenta. E a gente tinha lá de 89 a 92, né, quando o Paulo Freire foi secretário de Educação, existia um material que foi produzido naquele momento, então a gente inclusive foi
atrás daquele momento histórico, né, e depois pensando na contemporaneidade, como que isso poderia ser, né, de novo tornado um objeto de reflexão nas escolas. Então, a gente fez isso num processo que era ao mesmo tempo de formação de professores, mas que eles traziam subsídios para a escrita, e uma parte da briga também foram com os assessores. Eu acho que era importante falar isso, os assessores eram das universidades, lá em São Paulo, né? E mesmo nessa opção que a gente fazia, né, que a gente chamou de descolonizar o currículo, né, era o tempo todo bastante difícil. A gente chegou a ter mudança de assessor no percurso, né, porque a gente tinha mesmo uma intenção de demarcar, né, uma escrita naquele momento, e a gente terminou isso em 2016, e hoje eu voltei eu sou supervisora escolar, voltei a ter o contato mais com as escolas no meu cargo de concursada lá, né, não estou nessa gestão, achei importante dizer, né, não compactuo com a gestão Dória, e aí a gente volta à escola e vê que, de fato, não dá para a gente dizer nem que não existe nenhuma ação, né, porque existem várias ações locais acontecendo, mas também que 4 anos não é suficiente para a gente consolidar, né, políticas que a gente deseja implementar. Então, acho que isso é importante. E uma das coisas que a gente viu acontecer bastante foi passar a ter um pouco mais de porosidade aí, digamos, entre o que está fora da escola, no entorno da escola e o que está dentro, né? Porque uma das coisas, algumas palavras, né, que a gente pensou foi a cidade toda como cidade educadora, né? Foi a ideia dos territórios, a ideia de autoria, de interdisciplinaridade, de docência compartilhada, né? E todas as palavras que significavam alguma expressão de cultura, sempre no plural, né? Então, as juventudes, as infâncias, né? As culturas presentes dentro da escola. E aí isso, de alguma maneira, conseguiu ganhar um pouco de espaço nas regiões periféricas, né? Uma aproximação dos coletivos culturais das escolas, e com muitas dificuldades ainda, porque a gente tem uma pluralidade de concepção e tem conservadorismo que convive junto nesse mesmo espaço. Então, você mesmo falou, né, que é um espaço de disputa, né? Então a gente está permanentemente, mas a gente teve um passinho, né, na direção de buscar avançar nessa perspectiva, e a gente tem em São Paulo, né, as comunidades indígenas também, que de alguma maneira estão junto da rede pública municipal também, né, principalmente no CECIS, lá, que eu acho que também teria que avançar muito. O primeiro passo é a gente admitir mesmo o nosso desconhecimento, enquanto a gente precisa buscar, né, para avançar. Mas a minha intenção foi compartilhar e dizer que depois, se a gente puder também ter a contribuição em outros momentos lá em São Paulo, que a gente agradece muito. Márcia, eu vou me dar o direito a responder. Achei muito legal, Márcia, você compartilhar com a gente sua experiência, porque eu acho que, assim, é uma luz, né? A gente precisa saber, porque eu acho que dentro dessa questão, a instituição realmente é o poder, né? Do ponto de vista da educação, que a gente percebe que existe um poder institucional que ele é sólido e que ele é cheio de reservas, né? Porque tem o pessoal que está brigando por uma tal reserva, outro por tal reserva, e muito rígido, né? Quando fala do muro da escola, é isso, que de uma rigidez pouco permeável, a gente não consegue chegar na escola com os processos de transformação. Eu acho que a coisa mais revolucionária que eu participei na minha vida foi aquela vez que o pessoal lá do Itaú reuniu um grupo de pessoas, e eles propuseram uma ideia de certificar, pela primeira vez, eu acho tão revolucionário isso, certificar educação não formal, né? Porque essa coisa do hip hop e tal, todos esses movimentos que já existem, que a gente sabe que são super efetivos, se a gente tivesse um movimento de certificar esses movimentos, a gente realmente balançava a instituição de verdade, daí ela ia dar muito mais valor para essas iniciativas que também nascem dentro da instituição, apesar de toda
ao conservadorismo e tal, né? Então, eu acho muito bacana você compartilhar, porque eu acho que é isso, a gente tem que... Essa é a proposta, é convocar os professores para fazerem as suas fricções, né, já que transformar não é possível, dentro da instituição. É a única saída, né, me parece. Mas muito importante é compartilhar essas experiências bem-sucedidas, porque isso gera, né, um estímulo para que outros professores em outras instituições também deem início, né, a algum tipo de experimentalismo, né, dentro da instituição. Muito legal. Passamos a hora. Pessoal, eu quero agradecer enormemente. Acho que foi uma tarde de muito aprendizado, aquecimento, boas fricções. Muito obrigada, Pedro e Daniel, por terem aceitado o convite de abrir esse programa conosco. VA, reitero os agradecimentos e acho que a maneira de poder atravessar essa experiência, esse lugar da arte e da ciência, a partir de uma questão que é urgente e fundamental para todos nós, que é a educação, foi conduzida lindamente por você, então muito obrigada. E eu gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês e dizer que esse é só o primeiro, olha que coisa boa, de muitos encontros que nós vamos ter ao longo do mês, no dia 12, 19 e 26, que são as próximas quartas-feiras. Eu não volto para São Paulo, bem? Teremos os próximos encontros do programa Arte e Ciência, que, como bem disse Evandro e Luiz Alberto no início, é a primeira de uma série de ações que nós desejamos construir dentro dessa possibilidade de discussão e de encontro desses campos para friccionar e atingir as ações das instituições, né? Então, muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada.